E aí, galera, beleza? Bom, a partir dessa semana nós vamos trabalhar com os esportes de invasão, tá? O que são os esportes de invasão? Esportes de invasão, então, são aqueles esportes em que a gente tem que invadir a quadra, né, o setor do nosso adversário, como, por exemplo, o futebol. O futebol é um esporte de invasão, porque tu tem as quadras dos esportes de invasão, quadras ou campos dos esportes de invasão normalmente são retangulares e nas extremidades possuem tabelas, gols, né? Ou no futebol americano, por exemplo, tem aquele Y gigante lá, não esqueci o nome, que é onde tu faz o ponto. Então tu tem que invadir o setor do teu adversário para conseguir chegar na tabela, né? Para conseguir fazer o ponto. Isso identifica o esporte como um esporte de invasão. Tem que invadir o campo adversário para conseguir fazer o ponto. Então, dentro dos esportes de invasão, nós temos diversos esportes de invasão. Tem futebol, handebol, basquete, futebol americano, rugby. São muitos os esportes de invasão que nós temos. Mas em específico nós vamos trabalhar agora com o basquetebol, tá? O basquetebol ele é um esporte que surgiu nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, durante um severo inverno em 1891. Nesse período, as atividades físicas elas não podiam ser feitas na rua, né, ao ar livre. Então, as aulas de educação física elas acabaram se limitando somente à ginástica e elas se tornaram muito repetitivas e enfadonhas. Enfadonha significa chato, monótono, entediante, enjoativo, né? Então foi nesse momento que o professor de educação física James Naismith, que ele era um canadense, criou um jogo que poderia ser jogado tanto ao ar livre quanto em esportes fechados. Podia ser jogado também no inverno ou no verão. Ele projetou esse jogo então com um certo grau de dificuldade, cujo objetivo era atingir com uma bola um alvo fixo, utilizando só as mãos, né? Fazendo a cesta. Além dessa característica, então, a ideia desse jogo é que ele fosse um jogo coletivo. O que é um jogo coletivo mesmo? É um jogo em que a gente precisa ter mais pessoas para formar um time, né? No caso, 2 times, um contra o outro. Então, que ele fosse um jogo coletivo, mas não agressivo como o futebol americano. Então ele criou as regras e assim nasceu o basquetebol. Em um jogo tradicional de basquete, 2 equipes, uma de cada lado da quadra, iniciam um jogo com um jogador bem no centro, lá tem um círculo, vai ficar um jogador de cada time no meio e a bola de basquete ela é lançada para o alto, que configura o início do jogo, e os adversários eles vão fazer essa disputa de bola ali no início, e é isso que dá início ao jogo. O objetivo, então, é por meio de dribles. O que são os dribles? Quicar a bola no chão, isso é um drible. Por meio de dribles, transições, né? Transições, ficar passando bola de um para o outro. Transições velozes ou cadenciadas, né? Ou devagar, ou muito rápido, ou devagar, tentando invadir o espaço do adversário para tentar jogar essa bola lá na cesta. Os jogadores eles buscam criar situações confortáveis, né? Criando estratégias para tornar o jogo mais confortável, né? Para tentar fazer a cesta. E essas cestas elas podem valer 1, 2 ou 3 pontos. Os arremessos eles podem ser de longa, curta e média distância. E também, assim como as bandejas, as enterradas e as jogadas feitas mais próximo possíveis da cesta. Agora vamos falar um pouquinho sobre as regras do jogo, tá? As regras do basquete olímpico são bem fáceis, né?
Cada time é composto por 5 jogadores. As substituições, elas são permitidas a todo momento, então não é somente quando o jogador se machuca e tal, então a substituição é livre, pode ir trocando a qualquer momento. A pontuação é contada por cestas, e aí tu tem o lance livre, que é quando acontece alguma falta, alguma coisa dentro da área. Quando acontece alguma infração, né? Esse lance livre ele vale 1 ponto. Aí o juiz ele vai determinar se tu vai fazer um lance livre ou se tu vai fazer 2 lances livres. Se tu acertando a cesta, esse lance valeu 1 ponto. Cesta dentro da área, né? Dentro da área grande, aquela bonitinha que a gente já conhece, elas valem 2 pontos. E agora, se ela for de fora da área, daquela grande área, ela vale 3 pontos, tá? O tempo de jogo, o jogo é dividido em 4 tempos de 10 minutos. Então, no final, se somam 40 minutos de jogo, mas os 40 minutos de jogo são divididos em 4 tempos de 10 minutos. Por quê? Porque o basquete é um jogo muito rápido, tu corre pra ir lá acertar a cesta e o outro time já pegou a bola e já saiu jogando de novo e já correu pro outro lado e corre pro outro lado, então é uma correria, tu passa o tempo inteiro atravessando quadra, por isso que o jogo ele dura 10 minutos, aí tu tem que descansar um pouquinho, mais 10 minutos, descansa, mais 10 minutos, descansa, mais 10 minutos, tá? Vence aquele que fizer o maior número de pontos nesses totais 40 minutos de jogo. A quadra ela mede 25 metros por 15 metros, 25 de largura por 15 de comprimento. E o basquete ele passou a valer medalha somente nos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936. E de lá para cá, os Estados Unidos sempre foram os maiores ganhadores no basquete. Eles já somaram 21 ouros, sendo 24 masculinos e 7 femininos. Beleza? Então agora, depois da gente fazer essa pequena reflexão do conteúdo, tá? Vocês vão responder as questões que estão abaixo no texto que eu encaminhei para vocês. Esse texto que eu encaminhei para vocês, vocês não precisam copiar no caderno, porque vocês vão receber esse texto lá na escola. Vocês vão lá na escola e buscam esse conteúdo, então não precisa copiar. Mas eu gostaria que vocês copiassem somente as questões do caderno, tá? Copie as questões, responde essas questões no caderno e tá tudo certo. Encaminha para mim, manda lá, tira uma fotinha do caderno de vocês e manda para mim. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp que eu tô sempre à disposição aí para responder vocês. Agora a gente vai para a parte prática da aula. Então, para fazer essa parte prática da aula, onde a gente vai treinar os arremessos do basquete, a gente vai precisar de uma bola. Quem não tiver uma bola, pode colocar um lençol enroladinho dentro de uma sacola e uma caixa de papelão, ou um bambolê, uma mangueira, alguma coisa que a gente consiga fazer um local para a gente arremessar a bola, tá? Então, lembrando que o posicionamento para os arremessos do basquete, a gente vai colocar a nossa mão predominante, né? Se a gente é destro, vai ser a mão direita, e se a gente for canhoto, a mão esquerda vai ir embaixo da bola. E a outra mão vai ir na frente da bola para apoiar. E aí nós vamos fazer os arremessos. Beleza? Então, para começar, eu vou colocar a caixa de sapato, a minha caixa, lá na porta, tá? Vai dar uns 3 passos mais ou menos de distância e vou realizar os arremessos. Tomar uma distância, faço o posicionamento das mãos e tento acertar a bola lá na minha cesta. Pratiquem bastante, tá? Tentem realizar esse exercício várias vezes. Sempre que possível, vai tomando mais distância. Conforme for acertando a cesta, vai tomando mais distância para ir ficando mais difícil. Beleza? Até semana que vem. Tchau!